programa tem o oferecimento de Santos Dumont Condomínio Aeronáutico, pista balizada, asfaltada, lotes para hangares e residências, no interior de São Paulo. Você mais perto do seu próximo voo. No Porta de Hangar tomamos o café Sete Senhoras, um café com blend especial, em grãos, pó, cápsula ou embalagem especial para a sua empresa. A Black Hawk Aerospace é uma empresa especialista na melhoria do desempenho de aeronaves, aumentando as capacidades de voo para níveis incomparáveis, com valores competitivos se comparado à compra de um novo. Melhoramos o desempenho de aviões como King Air, Pilatus e Caravan. Saiba mais em blackhawk.aero. Bem-vindo ao programa Porta de Hangar, o canal da aviação. Apresentação, Ricardo Beccari. Bem-vindos ao programa Porta de Hangar, que vai ao ar todas as semanas pelo canal YouTube. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, balança o sino do Porta de Hangar, divide a programação com seus amigos, que é uma programação muito bacana. Uma conversa que a gente vai ter hoje com um grande amigo meu. Antes de mais nada, eu quero mandar um abraço pro filho dele, o Ricardinho, que conheço desde molequinho, um grandão hoje em dia, trabalha também na aviação. Bem-vindo, comandante Godofredo. Obrigado. Como é que você tá? Tá bem, tá ótimo. Você sabe que eu nunca soube o seu nome inteiro, né? Godofredo Soares Bastos. Sempre eu chamei você de Godô. Eu acho que a aviação te chama de Godô. Todo mundo. O Godofredo é muito comprido para falar, é mais curto, né? Godô, é uma honra você estar aqui porque eu sei das suas histórias de aviação, que são muito interessantes. É um aviador de alma, gosta de aviação, inclusive está construindo um avião, né, que a gente vai falar daqui a pouco, e teve algumas missões diferentes na aviação, e eu quero que o público do Porta de Hangar curta bastante a sua história de vida. Como é que começou na aviação? Eu comecei na Força Aérea, em Barbacena, na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, o que a gente chama de sangue azul, né? Eu sou aquele aviador raiz. Comecei lá em 68. Eu tinha 17 anos quando entrei. E depois fui para o Centro de Formação de Pilotos Militares em Natal. De Natal fui para a academia. Depois eu saí, pedi para ir para a reserva, para ir para a Embraer. Com a Embraer aconteceu uma coisa interessante, que a gente nem esperava que acontecesse, aconteceu durante a vida da Embraer, digamos, né? Por exemplo, o Chavante. A Embraer vendeu para o Togo 5 ou 6 Chavantes. Mas o Togo tinha que ter instrução de tiro. E o piloto de provas do Chavante, que era o Brasílico, ele não entendia nada de tiro, ele só era um excelente aviador, mas a Embraer precisava de alguém que fosse para a África para dar instrução de tiro. Então contratou 4 oficiais da FAB. Os caras saíram da FAB, vieram trabalhar na Embraer para usar o Chavante como plataforma de tiro. E aí foram para a África dar instrução. No meu caso, foi deles? No meu caso eu fiquei num avião agrícola inicialmente, porque eu já era piloto agrícola, concurso de piloto agrícola. Eu sabia utilizar, eu cheguei a fazer uma safra inteira de trigo e soja, e o pessoal que estava na Embraer nunca tinha usado o avião agrícola como avião agrícola. Então eles precisavam de alguém, e aí eu entrei nessa vaga que eles abriram. Que legal. Você fez o curso na Cavag ou foi na Força Aérea? No Cavag. Na Força Aérea não tem. Tem. Não, só no Cavag. A Embraer é legal porque forma a pessoa em vários segmentos. E alguns já pegou formado, né? No caso nosso, eles pegaram formado, porque não havia tempo. A Embraer, em 1978, fez uma proposta ao México, na época do governo do Geisel, para construir dentro do México 500 aviões Ipanema, agrícola. E essa foi a minha missão, ir para lá, mostrar o avião e já deixar o primeiro avião lá. Ah, você foi... O avião foi desmontado, então? Não, fui voando. Foi talvez o voo mais longo de um avião pequeno, monomotor, fabricado no Brasil. Eu saí de São José dos Campos e fiz um acerto com o Coronel Osíris, né? Que eu era ligado diretamente a ele. A ideia era seguir o litoral todo do Brasil, costear o Brasil inteirinho, depois as Guianas, depois Venezuela, Colômbia, até o Panamá. No Panamá pulava para o Pacífico e subia a costa do Pacífico até a Baixa Califórnia, a cidade de La Paz, na Baixa Califórnia. Nossa Senhora, que andada! Quantas horas de voo? As horas de voo totais no final da missão foram 250 e poucas horas.
Mas dias de viagem daqui até o México, 16 dias. 16 dias? Porque eu voava visual e não tinha tanque excepcional no avião, era só a autonomia pura do avião, 4 horas e 20 no máximo. Proa, tempo é tempo e não tinha GPS. Pelo litoral, não tinha nada, mas também não precisava, né? Eu estava seguindo a costa direto, era 1000 pés ouvindo música, porque tinha um rádio a bordo, e ouvindo as estações ali do Nordeste, subindo, e não tinha o que navegar. Era 1000 pés em cima do litoral. Rádio AM... AM, eu combinei com o Coronel Alzira, se eu sair de Recife e não chegar em Fortaleza, me procura na praia. Que eu vou estar lá. Eu vou pousar na praia. O Ipanema tinha um pneu enorme de grande e não atolava de jeito nenhum. De jeito algum. E a segurança total. E a autonomia, como é que fazia? 4 horas e meia. Não podia pôr, por exemplo, combustível no hopper do Ipanema? Podia. O pessoal que trazia avião agrícola dos Estados Unidos fazia isso. Mas no nosso caso não havia necessidade. Eu fiz uma programação e no tanque eu levava a minha mala. E dava para levar o combustível suficiente nos tanques do avião. Ele tem 2 tanques, um em cada asa, para a gente chegar onde precisava. Entendi. Tinha que amarrar a mala, com certeza, porque senão a mala tem lugar para deixar ali. Porque ele afunila o tanque, né? O tanque é afunilado. Mas foi bem. Com certeza. Algum medão nesse traslado? Algum pepino? Não, o pepino não foi, mas quando eu estava em Cartagena, na Colômbia, para pular para o Pacífico, o último piloto lá do pessoal da aviação geral que chegou até para mim, para conversar comigo, ele falou, olha, você vai atravessar o Panamá é alto. A melhor coisa que você pode fazer é ir por cima do canal. 1.500, 2.000 pés, vai por cima do canal. O canal é assim, em forma de V, né? Tem montanha de um lado e de outro. Só que quando eu quis ir por dentro do canal, estava fechado. Tinha nuvem muito baixa. Eu falei, bom, aqui eu não vou conseguir voar visual. E subi. Fui para 8.000 pés. Mas você tinha horizonte? Tinha um horizonte artificial instalado exatamente para sair dessas situações. Horizonte Mandrake, porque avião agrícola não tem, Não tem. Nós colocamos o avião do 2P do Navajo nele, um horizonte elétrico. E antes de eu decolar, ele me deu uma frequência. Isso aí foi de uma ajuda divina e maravilhosa. Você lembra a frequência? Não, mas era do radar de Miraflores, do lado da costa do Pacífico, um radar militar. O americano tem uma base ali excepcional. Lá que o pessoal treinou em P-47, foi o treinamento final da guerra, foi em Miraflores, do lado do canal. E aí ele me deu essa frequência e falou, se você tiver uma dificuldade, chama nessa frequência, é um radar militar e um pessoal extremamente prestativo, excepcional. Eles te ajudam do jeito que você quiser. Eu falei, tá bom. Aí quando eu me vi nessa situação que não podia mais continuar voando visual, eu chamei a frequência, eu chamei o radar Miraflores em inglês, né? Eu já falava inglês nessa época. Aí eu chamei e digo, eu estou com um aperto aqui, o que é? Disse, eu não consigo manter visual em cima do canal e eu quero a ajuda de vocês para subir para uma altitude segura, para não bater na montanha, e me pousar do outro lado, em Paetilha. Eu vou para um aeroporto de Paetilha, que é um tipo Campo de Marte, no Panamá, bem pequeno. Eu nem sei se ainda está ativado, porque era muito pequeno e bem próximo da cidade. Era tipo o nosso Campo de Marte, só que bem menor. E o cara falou, então, acione o transponder. Eu falei, aqui não tem transponder, cara, pare, né? Eu sou um avião agrícola. Ele falou, mas como é que você se mantém voando instrumento? Eu falei, eu estou voando em condições de IMC, né? De meteorologia de instrumentos. Mas eu tenho condição, eu sei voar. Agora eu preciso da orientação, porque agora eu não tenho rádio, eu não tenho VOR, eu não tenho nada. E eu preciso ir para Paiti. E naquela época não tinha GPS, né? Não tinha nada. Aí o que ele fez? Ele simplesmente falou, então faça uma curva para o rumo tal, para eu lhe identificar. Uma curva de 90 graus, eu lembro que era para a esquerda, né? E aí eu fiz a curva, ele falou, está identificado. Você vai para Paetilha, então rumo tal, sobe para 8.000 pés, em 8.000 pés você não bate nada. Que legal. E foi chegando perto do outro lado, do Pacífico. E à medida que foi chegando perto, ele foi me baixando. Disse, eu vou por você numa final muito longa de Paetilha. E quando você tiver visual, me avise. E me livrou de montanha, me livrou de tudo, e eu fui baixando. Saiu o visual. Seguindo as orientações. 1.500 pés, eu dei o visual, ele avisa quando estiver avistando Paetilha.
Aí eu olhei, tá, já estou avistando. 118,5, fala com eles para pousar. Até logo, obrigado. Eu que agradeço. Arrepia, né? Os caras são super profissionais. Eles não perguntaram de onde eu vinha, por que eu... Ele queria me pôr no chão com segurança. Acabou. Problema de plano de voo era problema meu e do controle civil, né? Sim. Ele, como radar militar, me dá segurança. E ele era americano, controlador? Americano, a base é a base americana. americana. A base é americana. O americano é muito prático, né, para fazer voo com eles. Você voou muito para os Estados Unidos? Voei. Nós vamos muito Bandeirante, né? Naquela época se vendeu muito Bandeirante para os Estados Unidos, depois Brasília, e eu participei muito de translado. Mas o Bandeirante já era fácil, era avião que tinha todo o instrumento para voar, todas as facilidades para a gente conseguir voar instrumento. Então não tinha problema nenhum. Ia pelo Caribe, Caminho das Pedras. Tranquilo, né? Godot, para as pessoas saberem quem o Godot é, eu chamo ele de Godot porque ele é meu amigo, só para lembrar uma coisa, quantas horas de voo? Até hoje está em torno de 21 mil. É, hora pra caramba, hein? São 50 anos voando, né? Bastante. De 1972 até hoje. Aí você pousou nesse aeroporto e... foi o caminho para subir, né? Foi o voo final, o pouso final ou não? Não, eu estava em Paetilha, na cidade do Panamá. Sei. Aí dali eu subi até a Baixa Califórnia, na cidade de La Paz, onde teve um encontro de operadores agrícolas do México. Depois do encontro, que durou uns 4, 5 dias, eu fiz uma turnê por dentro do México, participando pelas principais cidades que usavam avião agrícola. E acabei em Veracruz, perto da cidade do México. Ou seja, para vender o produto Para vender brasileiro. o produto. Esse avião deveria ter ficado lá. Mas o americano, quando soube que a gente estava querendo construir avião no México, avião agrícola, a Piper fez um dumping de Pawnee 300, que é o avião agrícola da Piper. Sim. Que é idêntico ao nosso, 300 HP. O avião agrícola não tem grande diferença, né? Só tem um montante em cima da asa, né? A única diferença era o montante em cima da asa. E aí vendeu tudo que eles queriam lá. Eles fizeram um dumping mesmo, 400 aviões, não tem problema. Quanto vocês querem pagar, quando, deu todas as facilidades. Ou seja, não vai entrar no nosso mercado. Não, no quintal americano. O México é o quintal deles, entre aspas, né? É o quintal do americano. E eles aí perdemos o negócio. O Coronel Alzire serviu para você fazer turismo no México. Mas foi uma tentativa. Foram quase 3 meses de viagem. Eu fui e voltei pelo mesmo caminho. Que legal essa Na história. volta eu parei em Fortaleza um dia, foram 17 dias para chegar em São Paulo. Para ver a mamãe, papai e tal, a família. Família toda de Fortaleza. Todo mundo de Fortaleza. Então é amigo do Valdones, grande Valdones, um abraço para você. Sanfoneiro de sanfoneiro primeira. De e primeira, aviador de primeira, né? É legal isso aí. Aviação comercial, você passou por ela? Quando a Embraer quase fechou as portas naquela época, que demitiu 4 mil pessoas de uma vez só, eu estava na Bélgica dando instrução de Brasília. A Bélgica comprou 14 ou 15, se não me falha a memória. E aí eu fui falar com o Coronel Alzire, que era o meu anjo protetor, né? Ele era ministro do Colo, da infraestrutura. Gente boa demais, né? E eu fui falar com ele, chefe, estou na rua, me mandaram embora. Ele falou, e agora? Você quer ir para onde? Porque hoje, com as amizades, os conhecimentos que eu tenho, sabendo quem você é, eu posso lhe colocar na Transbrasil, na TAM, que o Rolinho é meu grande amigo, ou na VASP. O Canhedo agora nós acabamos de abrir internacional, aliás, é uma boa chance para você. Eu falei, eu quero ir para a VASP. Mas assim, com tranquilidade. Por quê? Porque o piloto-chefe lá, um grande amigo meu, era o Taquetani, o Vanderlei, Leão Taquetani, participou do resgate do Joelma, do Andraus. Aliás, quero convidar o Taquetani, você vai me ajudar nessa missão, a vir falar aqui no Port de Hangar, porque ele participou como um soldado anônimo. Foi um herói aquilo, hein? Foi um herói. A Bell, a fábrica dos helicópteros, Bell, quando viu o filme, alguém do Corpo de Bombeiros aqui em São Paulo fez um filme, em Super 8. E quando eles viram o filme, eles disseram, se perguntassem a gente se era possível fazer esse resgate, a gente diria que não. Ele voou dentro praticamente do fogo. Ele me contou que o helicóptero, as pás estolavam a todo momento. Quando você ouve aquele barulho do helicóptero, eu posso imitar aqui o barulho? Pode! Que é aquele pá, 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 pá. Acontece isso. É o sapão. É o sapão. Mas qualquer helicóptero, quando muda o tom do barulho, pá, 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 pum, 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 pum,
é que está estolando a pá. Ele falou, Godot, a pá estolava a todo momento. Como que eu fiz, não me pergunta. E ele não gosta muito de falar sobre esse assunto, né? Porque ele sabe quantas pessoas ele salvou aqui no Joelma? 272 pessoas. É muita gente. Pessoal, para quem é mais novo e não sabe, o Joelma foi um edifício aqui na 9 de Julho, na Avenida 9 de Julho, em São Paulo, que pegou fogo em 1974. E muita gente foi embora nesse incêndio. Foi um dos piores. Ele e o Andraus foram um dos piores incêndios da história do Brasil e do mundo também, né, Godot? A mulher do Taquetani, né? Ela me falou que quando ele pôs o filme para rodar em casa, no meio do filme ele desligou chorando. Imagino. Então, ele se sentiu impotente de não poder, digamos, salvar todo mundo. Quando ele viu gente se jogando para não morrer queimado, ele desligou o projetor. Mas foi um trabalho que ele ganhou a maior medalha que o estado de São Paulo pode dar. Então ele vai vir aqui falar. Tranquilamente. Com certeza. Me chama que eu venho com ele. Eu quero ver. E como é que foi sua passagem, então, pela aviação comercial? Aí eu fui para lá. VASP. Voou o que lá de bom? Eu fui para a VASP. Na VASP eu comecei no 737-200. Era para começar no 200, no Breguinha, que a gente chamava. Maravilhoso, né? Meu pai voou. Mas aí, de repente, o Canhedo começou a trazer de fora os 737-300. Só que tinha um problema, era Glass Cockpit com FMS. Pouca gente que estava entrando na VASP naquela época conhecia Glass Cockpit. Você conhecia? Aí o Taquetani foi o Brasília era todo Glass Cockpit, só não tinha o FMS. E eu era instrutor de Brasília na época. E falava inglês. Então, e tinha uma deficiência grande de muita gente que não falava inglês, né? Então, na hora de fazer o curso, o simulador do 737, ele dividiu. Quem fala inglês vai para a Inglaterra, a gente foi lá para Londres fazer os cursos, e quem não fala inglês muito bem, para não ter problema, vai para Lisboa, fazer na TAP o curso do Boeing. E aí eles selecionaram quem já tinha experiência de Glass Cockpit, e eu fui para lá voar o 300. Do 300 eu passei para o MD-11, depois o MD-11 parou de voar, foi uma tristeza, e eu passei para o DC-8. Então eu voei até um pouco de DC-8. Ou seja, sua aviação foi muito legal. Diversificada. Diversificada, né? Exatamente. Ipanema, quer dizer, Força Aérea Brasileira, T-25 no começo lá? Não? Eu voei o Irapuru e voei o T-37, o jato. O Cessna, né? O Cessna, maravilhoso T-37, também. Muito bom. Para instrução, é excelente. Excelente. Até voar DC-8, que é uma máquina também. Quadri-reator, né? Quadri-reator. Pra você ter ideia, o DC-8 carregava cargueiro, né? E o DC-8 que a gente tinha era o alongado. Um Boeing 707 leva 13 pallets de carga. O DC-8 leva 18. 18. 5 a mais. É um avião excepcional. Você tem uma história muito interessante com... Bom, você já deve ter cruzado esse Oceano Atlântico várias vezes. De Tucano, cruzou? De Tucano era particularmente foi eu que mais cruzei. Eu fiz mais de 10 travessias, tanto aqui no Atlântico Sul como no Atlântico Norte. O grande problema do Tucano é que você está monomotor, gerador de eletricidade, né, dentro do avião. É só um gerador, né? Tudo que você tem é mono. Inclusive os subalares que a gente usava, porque o Tucano tem uma autonomia de 4 horas e meia, mais ou menos, em long range. E com o subalar? Com o subalar ele vai para 9 horas, mais ou menos, bastante, de né? autonomia. Dá para cruzar. A travessia de Noronha até a Ilha do Sal dura 8 horas exatas. A gente tinha 9 horas de autonomia. Eu fiz essa travessia com a Esquadrilha da Fumaça. Então. Bravo, hein? Pois é, mas ali eles tinham o auxílio do Hércules, né? E eles levaram 2 paramédicos. Eles tinham botes até para 20 pessoas. Se houvesse alguém, uma necessidade de se ejetar, o Tucano, você tem que se ejetar. Você não pode pousar na água com ele. Não pode, porque você aí não tem acesso ao sistema de sobrevivência. O bote, você voa sentado no bote dobrado. Sobe junto com você. Você se ejeta, abre o paraquedas e o bote fica pendurado uns 5, 6 metros embaixo de você por uma fita de nylon. Ele bate na água, você bate junto com ele e vai para dentro. Só que ele cabe você sentado. Nem deitar no bote você pode ir só. E naquela época não tinha identificador, não tinha localizador, não tinha nada. A única coisa que a gente utilizava era um GNS, um Global Navigation System, que usava
a estação de VLF e estação Ômega da Marinha Americana. Então a gente usava isso aí, tinha 9 pontos, mas a precisão dele era 1,5 milha, 2 milhas. Se você está voando alto, digamos, a 15 mil pés, e olha para o chão, e você está em cima de uma pista, você está em cima da pista. Não dá para fazer aproximação de precisão, ILS e tal. Mas você acha a pista, só que com 1,5 milha, 2 milhas de possível erro. Agora, já pensou o cara te achar, você em cima de um bote no meio do oceano? Não é nada. É muito complicado. As pessoas não entendem o quanto é complicado achar qualquer peça dentro, aliás, grande, em cima do oceano, né? Muito bem difícil, porque tem muita espuma de onda que quebra e encobre tudo, né? E você não vê. E o Tucano tinha as dificuldades que a gente, na época... O Coronel Osíris costumava dizer o seguinte, a frase dele, hein? A ignorância é uma força terrível. A gente decolava monomotor, monogerador, mono-horizonte e monobomba. Dentro dos tanques de asa, tinha 2 bombas para cada tanque, mas no subalar só tinha uma bomba. Ou por seja, cada subalar. decolava em emergência. E se você, dependendo da posição que você estava, que a gente primeiro consumia os subalares, depois consumia tanque de asa. Se dependendo do lugar que você tivesse, a bomba falhasse, você tinha que pousar, se ejetar, né? No pouso não tem condição. Você tinha que se ejetar com combustível a bordo, porque não podia transferir do subalar para dentro da asa do Tucano. Morrer na praia. Aonde você tivesse, se isso acontecesse, você não tinha como usar. Então, se fosse no início da transferência de combustível, você perdia aí 2 horas de autonomia ou mais. É gozado, mas é perigoso. É perigosíssimo. Você tinha que contar com as 2 bombas funcionando normalmente. Esses voos eram voos para demonstração da Embraer? Tinha de tudo. Demonstração, entrega de avião. Eu entreguei 8 aviões com um grupo, que nós fomos em esquadrilha, para o Iraque durante a guerra com o Irã, Tucano. Durante a guerra? Durante a Como guerra. Como é que é essa história? Você não sabe, porque no Tucano não ia ter detecção de míssil nem nada. Como é que vocês faziam? Nós fomos com eles pelo mesmo trajeto normal, só que esperamos a autorização do Iraque na cidade de Luxor. Paradinho, bonitinho. Parados, os 8 aviões lá parados, eu era o líder da esquadrilha, ficamos 1 dia ou 2 lá esperando até que eles disseram, decola hoje a tal hora. Mas tem que chegar alto lá. Alto e à noite. Nós cruzamos o espaço aéreo entre a Arábia Saudita e o Iraque, mais ou menos 12 mil pés à meia-noite, exatamente à meia-noite. A gente acertou o relógio e fez tudo que podia, porque um pouco antes, quase que eles abateram os aviões da Itália, da MAC. A MAC tinha um avião, que é uma evolução do Chavante, é o 339, e eles foram demonstrar apoiados por um bimotor que eles tinham como Bandeirante, tipo Bandeirante, para dar apoio para o MAC, para o 339. E eles acharam que eles estavam sendo invadidos. E decolou uma esquadrilha para abater os 2 aviões. Eles entraram pelo norte, pela Síria. E na hora que eles iam abater, um piloto da esquadrilha falou, não abate não, porque eu acho que esses aviões são os italianos. Eles vêm mostrar para a gente o 339. Vamos certificar. E começaram a cruzar as informações e não abateram. Cara, chegou a esse ponto, não abate, que eu acho que é o povo da Itália que está chegando aí com esse avião. Aí se certificaram, são eles. Então agora vamos pousar, faz eles pousarem no primeiro campo, porque não pode ficar sobrevoando. Mas eles tinham autorização, mas em guerra a coisa muda. Muda tudo, claro. Então, com essa experiência que a gente tinha, o pessoal da MAC lá na feira de Farnborough, isso foi em 80, falou pra gente, olha, você não vai assim de qualquer maneira, entre em contato com o Itamaraty, consegue uma autorização legal para vocês irem para lá, porque senão vocês vão ter esse problema que nós tivemos. Então, quando a gente foi totalmente autorizado. Mas tinha que entrar... Faça direito, né? Faça direito. A gente entrou pelo ponto que eles quiseram, na fronteira do espaço aéreo. Quando a gente chamava, eles faziam a resposta no rádio e diziam, eu estou lhe ouvindo bem, daqui para frente, não pergunte, não fale nada. Eu falo com você e você cumpre. Mas não pergunta, não precisa cotejar a mensagem. Eu sei que você me ouviu. E aí nós fomos descendo os 8 aviões, de noite, todos apagados. Não podia ter luz de navegação, não podia ser strobe light.
farol rotativo anticolisão, o vermelho, nós apagamos tudo e chegamos apagados, totalmente. Mas dissolvida a esquadrilha, um por um. É um por um. A gente voou, tudo junto, até perto de Bagdá, e depois, primeiro um, depois o segundo, até os 8 pousarem. Pessoal, porque é importante dizer o seguinte, tem condições que a esquadrilha, que uma formatura de esquadrilha pode voar. Noturna pode ser, instrumento, dependendo da condição do instrumento, também pode, né? Se tiver iluminação para voar em formatura, né? Porque hoje tem umas luzes horizontais e verticais. As verticais vão no leme e as horizontais vão no nariz do avião para você ter noção aonde é que o avião está. E aí a gente chegou em Bagdá. Detalhe, além do avião estar apagado, a cidade estava apagada e a gente não tinha sido avisado. Era blackout total. Mas vocês pousaram sem luz na pista? Pois é, nós fomos seguindo a veturação do controle de Bagdá e chegou uma hora que eu falei para o pessoal, esses caras, no rádio interno, né, falando em 1, 2, 3, 4, 5, eu falei para os caras, mas nós estamos descendo e eu não estou avistando nada, eu vou falar com esse controle. E quando eu vi que estava chegando perto do marcador externo, porque você tem noção exata, o ILS estava funcionando, né? E eu estava com o ILS do Tucano ligado. Então eu via que estava no localizador e já entrando na rampa do glide slope. Mas eu não via a pista, não tinha nada, preto. Eu falei, não dá para pousar assim, tem que ter uma referência qualquer. E falei para o controle, quebrei a regra. Eu falei, olha, eu não estou avistando absolutamente nada, vai avistar. Seco, assim, vai avistar. Quando a gente chegou no meio da rampa do ILS, eles acenderam, mas em estado de guerra, né? Muito fraquinho, as luzes, você dava para ver, pousa todo mundo, nós pousamos, fomos para o fim da pista, e eu pousei bem longo. Quando você está em esquadrilha, o primeiro avião pousa lá dentro da pista, né? Para dar chance do último chegar e pousar no início da cabeceira, nos números, como a gente fala. E você pousou numa pista sem conhecimento, né? Mas a pista lá é grande, tem 4.000 metros, porque voa muito jato, caça, pesado, carregado de bomba. E onde guarda esses aviões? No pátio? Não, o que a gente foi? Pois é, nós deixamos os 8 no pátio, né? Depois eles puseram nos hangares. Mas quando a gente pousou o último, apagou tudo de novo. Eu falei, escuta, agora apagou tudo, não estou enxergando mais nada. Ele disse, você vai enxergar daqui a pouco. Aí foi um carro, um follow me, para tirar a gente da pista. Tirou um por um da pista, foi todo mundo para o pátio e encerrou a aventura. Nem farol de táxi. Nada. Era blackout total. Depois, uns 2 dias depois, nós fomos deixar esses 8 aviões em Tikrit, terra natal do Saddam Hussein. Largamos os aviões lá e voltamos. Da aviação comercial. De Kuwait, Iraque Airways. Mas o detalhe triste de tudo isso é que esses aviões, eles compraram 120 aviões. A maioria desses aviões foram feitos no Egito. A Embraer montou uma fabricação, uma linha de produção de Tucano no Egito. O engenheiro era o Schubert, que ficou gerenciando a fabricação. Por sinal, ele falou que a mão de obra do Egito era muito boa. Todos eles foram destruídos na Guerra do Golfo. Esses que vocês trouxeram? 120 aviões totais. O americano destruiu lá em Tikrit todos. Mesmo, todos. Não sobrou um. Para contar a história. Eram praticamente novos os aviões, com pouca utilização. Triste, né? É triste, a guerra é triste. Guerra. Guerra é muito triste. Você já teve que ejetar alguma vez? Não, nunca, graças a Deus. Bater na mesa aqui. Eu acho que não vai ter dessa vez troca de cueca. E com esses voos da Embraer, vocês fizeram voos para todo lugar do mundo, né? Voo em lugar frio. Já fizeram alguma coisa nos polos, alguma coisa assim? Eu fiquei dando instrução, me elegeram para ser instrutor lá na Noruega. E eu fiquei voando para uma cidade que se chama Alta. Alfa Lima Tango Alfa. Alta. É acima do Círculo Polar Ártico. Nossa. Temperatura no auge do inverno, 35 graus abaixo de zero. Mais gelado que cu de pinguim. Tem bastante fotografia aí que eu trouxe para você ver, com a pista congelada, coberta de neve.
é uma operação totalmente especial. Nem pensar em pisar no freio. Imagina. Se você pisar no freio, você vira sabonete no chão do banheiro. Não? E o interessante disso é que depois de lá, quando eu voltei e tudo, e houve o desligamento da Embraer, eu fui trabalhar no Kuwait, uma época, e peguei mais 52 graus no Kuwait, que é o país mais quente do mundo. Nossa Senhora! Ou seja, 37, 52 mais a temperatura de menos 35 lá em Alta, vai dar 87 graus totais de diferença. De menos 35. E voar no calor também é um troço complicado, né? O grande problema, quando está muito quente, é a temperatura interna do tanque. Você pode ter a evaporação do combustível e o travamento do fluxo de combustível, que se chama vapor lock, travamento por vapor dentro do tanque. E o motor para de ser alimentado por combustível. Como é que resolve isso? Não resolve? Não resolve. Você tem que ou para de voar ou baixa para pegar temperaturas diferentes. Mas ou sobe, no caso é subir, né? Mas aí você Para esfriar um pouco, né? Para esfriar um pouco, mas não tem condição. Você decolar. É tudo ruim, né? Sustentação é ruim, tração é ruim. Para você sair do chão com temperatura de mais 52 graus, Deus que me livre. É terrível. Mas Imagina. todo mundo voa. A Embraer falou, olha, se começar a subir muito, para o voo. Eu falei, então fala para a Boeing, para a Airbus, para o pessoal da Gulfstream que tem que parar os aviões. Porque eles estão voando, eu não vou parar Porque se nada. fizer a continha mesmo, ninguém decola, né? Nessa época eu estava voando o Legacy para o Sheik do Kuwait. Ele me contratou. Ele tinha 4 Legacies lá no Kuwait. E eu era o technical advisor dele, o conselheiro técnico dos 4 Legacy. Foi bom. Foi uma excelente experiência. Eu fiquei 6 anos no Kuwait. 6 anos. 6 anos. Foi muito bom. A família toda foi ou ficou? Todo mundo. Todo mundo. Ricardinho foi para o quê? Não, o Ricardinho ficou. Ficou. Mas eu era casado com a belga, né? Porque eu virei belga. E eu tenho a nacionalidade belga e brasileira. Ela foi com os 2 pequenos. Ah, que legal. Na realidade, os 2 pequenos foram os grandes beneficiados, que eles estudaram na escola britânica, aprenderam inglês sem sotaque. Ah, que beleza. Falam fluentemente inglês. Moram aqui no Brasil? Não, eles moram na Bélgica. Os 2 estão lá. Bélgica. O mais velho está com 27 anos, o Jonathan. Ele já é mestre em ciências biológicas micromoleculares. E agora está fazendo PhD. Dentro de 2 anos e meio, ele se forma doutor em biologia micromolecular. Você é um piloto e pai de família totalmente satisfeito. Sou plenamente realizado. Realizadíssimo. Né? Mas o Jonathan, ele fez uma coisa importante. Ele se formou na Bélgica como 2º lugar em toda a Bélgica, no curso de microbiologia molecular. Parabéns, legal. E no mestrado, no Master of Science, ele tirou o 1º lugar com média 90% na defesa da tese. E isso rendeu para ele o convite para ele continuar imediatamente. O reitor da Universidade de Bruxelas falou para ele, você tira um mês de férias e volta na mesma tese, no mesmo caminho, você fazer o PhD. Então ele já está nessa brincadeira há 2 anos. Ele é pago para estudar. Que legal. Ele ganha em torno de 2.000, 2.200 euros. Para estudar. Para fazer o PhD. Ele vai ser o PhD, se tudo der certo, mais novo da Bélgica. Orgulho, menos de 30 orgulho anos. do papai. Que legal. Mas vamos voltar lá para voo no gelo, que a gente não falou muito. Você voou onde? Groenlândia? Para onde você foi? Quando a gente levou o Tucano, porque o Tucano e o Bandeirante, o Xingu também, né? Você levava pelo Atlântico Sul. Fernando de Noronha, Sal. Era o pior trecho, o trecho mais longo. Mas isso tinha que ter uma preparação do avião. O Bandeirante você tinha que pôr um tanque extra dentro de fibra de vidro. O Bandeirante levava 1.000 litros e o Xingu levava 800 litros de querosene extra para poder atravessar. Quando não tinha tempo hábil, tinha que entregar o avião de qualquer maneira, a gente ia pelo Atlântico Norte. E o Tucano também entrou nessa brincadeira. Por coincidência, não havia tempo para a gente, um dia lá, levar o avião para Farnborough, para a feira de Farnborough. Então a gente teve que optar por subir a costa leste dos Estados Unidos, daqui até Miami, até Fort Lauderdale, onde a Embraer tem a subsidiária, né? Tem até hoje. A gente ia até lá, preparava tudo, subia a costa leste dos Estados Unidos, depois a costa leste do Canadá e ia para a Península do Labrador, no nordeste do Canadá, em Goose Bay. Lá perto do Polo Norte mesmo. O Goose Bay já é bem abaixo. Dali a gente pulava para a Groenlândia.
E aí tinha 3 chances, dependendo do tempo, como é que estava lá. Ou Frobisher Bay, ou Gotthard, ou Narsarsuaq. Narsarsuaq era o melhor de todos. E a gente ia para lá, para Narsarsuaq. De Narsarsuaq pulava para Reykjavik, na Islândia, e de Reykjavik pulava para Prestwick, na Escócia. O detalhe, Beccari, é que cada perna dessa, embaixo você tem água gelada. Água gelada, é isso que eu ia falar. No Atlântico você tem água morna, lá você tem água congelante. Congelante, é. Para isso, para eles aprovarem o seu plano de voo, você tem que usar uma roupa emborrachada especial, que você só fica exposto ao frio da água nas mãos e a cabeça. Ela trava aqui no pescoço, com borracha bem fina, e no punho. Você fica totalmente impermeável. Pode cair na água que você não molha. Mas por quanto tempo? 1 hora. É o tempo máximo que eles dão de sobrevivência. É muito frio. É frio, mas tem helicóptero de resgate em Goose Bay, em Narsarsuaq, em Reykjavik e em Prestwick, porque eles sabem do perigo que é. Você não fica sozinho? Não, mas É bravo. Se bem que as pernas são menores, né? No cruzamento do Atlântico demorava 8 horas a perna. Pode ser menor, mas é bravo de qualquer forma, é um voo danado. Dava em torno de 2 horas e 40, 2 horas e 50, quase 3 horas, em cima da água congelada. Se não tiver roupa, você morre em menos de 1 minuto e meio. Se você mergulhar nessa água e ficar nela sem a roupa, com macacão de brinco, macacão de algodão, esse macacão comum de voo, você dura no máximo 2 minutos, porque dá espasmo de diafragma. Devido à temperatura, o diafragma você morre por asfixia. É bom para jogar a sogra de lá de cima. Não é morte por afogamento. Não. E como é que um bicho pode viver num lugar desse, né? Pois impressionante. É muito frio. E a gente teve que fazer isso. A Embraer pagou muito caro o preço por ser pioneira, porque quando a gente foi para lá a primeira vez, a gente não sabia dessa roupa. Nós compramos 2 roupas dessa, um para cada piloto, do Tucano, porque é monomotor, que é obrigado a ter. O preço é irrisório comparado ao risco que você corre se não estiver usando a roupa, né? Claro. E o avião que você está voando, então, e o tipo de missão, você tem que ter a roupa. E essa roupa é vendida na base aérea do americano, que eles têm uma base gigantesca lá em Goose Bay, no Nordeste, na Península do Labrador. É Nordeste do Canadá. Aliás, onde eles não têm base aérea, né? No mundo inteiro. No mundo inteiro. Uma tripulação francesa, 2 pilotos só, transportando um Beech, se eu não me engano era a A90, bimotor, turbo-hélice, um King Air. Eles decolaram de Narsarsuaq para ir para a Islândia, para Reykjavik. E bem antes do meio da viagem, eles começaram a pegar a formação de gelo. E o avião não tinha proteção contra gelo. Não tinha de-ice, não tinha anti-ice, começou não tinha nada. Não tinha anti-ice, não tinha o de-ice, não tinha nada. Começou a formar gelo no bordo de ataque e eles começaram a cair. Não tinha condição de continuar voando. Eles voltaram para Narsarsuaq. E Narsarsuaq fica localizada no fim de um fiord, na Groenlândia. Eles pediram socorro, o helicóptero de resgate, um helicóptero grande, decolou, veio voando com eles caíram dentro d'água com esse King Air, avistando a pista no fim do fiord. Eles estavam, se eles continuassem voando, menos de 1 minuto e meio da pista, mas eles não conseguiram voar, fizeram uma amerrissagem. O primeiro piloto se desamarrou do avião, saiu... Sobreviveu. Não, ele saiu nadando até chegar no resgate do helicóptero pelaquela cesta que eles têm. O segundo, quando eles retiraram do lado do avião, que ele foi o segundo a sair, já estava morto. O outro morreu dentro do helicóptero. Os 2 morreram. Eles estavam com calça azul e camisa branca. Não resiste, é terrível, e todo mundo é avisado disso. Agora, por exemplo, se você for fazer esse tipo de... Agora não, já há algum tempo. O plano de voo não é aprovado. Você tem que ir com avião preparado, então você cruza na época de verão. Aí dá. Aí dá, porque a temperatura é mais elevada, não dá esse congelamento da superfície do avião. Aí você consegue. Não é problema. O Tucano a gente atravessou sem preocupação com gelo, porque era fora de época de congelamento, né? Entendi. Era mês de junho, se eu não me engano. Você tem uma história que você me contou, a gente conversa bastante antes de começar o programa, né? Sobre carregar os passageiros
No Kuwait. Passageiros americanos. Não, foi no Kuwait isso aí. Eu não quero falar adiantado, não quero dar spoiler, porque eu prefiro que você conte. Quando eu estava no Kuwait, nesses 6 anos que eu passei lá, voando Legacy, né? A gente teve um voo para Cabul, capital do Afeganistão, durante a guerra também. E o sheik me chamou, o sheik Hamad, falou, olha, você, se for voluntário, que eu me voluntariei para fazer, né? Para onde for eu vou, não tem problema. Ele falou, só que dessa vez é para Cabul, mas você pode aceitar ou não. Eu digo, tem mais alguém para ir? Ele falou, não. Só tem você e o americano. Era um americano que era marina, ex-marina da Força Aérea Americana, da Marinha Americana, e ele aceitou também ir. Então vai só você e ele. Eu falei, qual é a missão? Ele é transportar pessoal do governo americano até Cabul. Falei, tá bom. Até então eu não sabia o que era. E fomos embarcar, esses 2 passageiros, eram 4 na realidade, né? Na base militar que fica do lado do aeroporto do Kuwait, o aeroporto civil. Quando eles chegaram perto do avião, cada um trazia uma mochila de uns 3 metros de comprimento. Eu olhei aquilo, eu falei... Não é prancha de surf. Eu falei pro americano, eu falei, aquilo ali, sabe o que é? Fuzil de sniper. Porque não tem razão para andar com uma mochila daquele tamanho. E eles estavam, os 2 tinham. Você sabe que o sniper ele opera com um regulador de tiro. Tem um cara que tem a medição do vento, tem a medição da situação climáticas na hora, e ele ajusta o tiro do sniper. O sniper dá o primeiro tiro, ele fala, ó, o vento você corrige assim, assim e assado. E aí ele leva todo o instrumental dele também. E ninguém põe a mão naqueles instrumentos dele lá, porque é pessoal. Ele ajusta e só ele toca naquilo ali. E aí depois no voo, indo lá para Cabul, né? E você não pode fazer plano de voo para Cabul. Você faz para outro lugar, porque estava em guerra. No meio do caminho, o pessoal do controle sabe que você está indo para Cabul, te desvia automaticamente para cima de Cabul. Aí você tem que chegar em Cabul a 20 mil pés, no nosso caso, com um avião, tem que ser, porque senão toma tiro. Para descer em espiral em cima do aeroporto. Porque se você fizer aquela descida progressiva, você vai atingir uma altitude de voo muito baixa e os guerrilheiros, o pessoal inimigo, tinha míssil terra-ar solto do ombro. O Sunset russo, você solta do ombro e pode derrubar. Então a ordem era ir a 20 mil pés até a vertical de Cabul e em cima de Cabul descer em espiral. Mas no meio do caminho eu estava lhe falando, eu não consegui e a minha curiosidade falou mais alto. Eu fui lá falar com os caras, falei, escuta, estava só os 4 e a tripulação. Eu, o copiloto, não tinha comissária, não tinha nada, e os 4 a bordo. Eu falei, tá na cara que isso aí não é roupa, não é nada, né? Eles riram. Eu falei, isso aí é fuzil de sniper, né? Tem 2 duplas aqui dentro do avião. Ele falou, Ele falou, eu não quero pegar, não quero mexer, não quero nada. Dá para você abrir o zíper para eu ver? Eu só quero ver, cara. Ele não só abriu, mas como tirou lá de dentro uma bala, é .50. Nossa senhora, que tamanho é? É maior que essa caneta. É a metralhadora Isso num Browning tanque faz um estrago. É metralhadora antiaérea, né? É bala de metralhadora antiaérea. E tem até mais pólvora do que o normal, isso tudo pólvora especial. Para você ter uma ideia, naquela época o alcance desses fuzis era 1 milha náutica, 1.852 metros. Vida. Hoje já me disseram que já chegou a mais de 2,5 milhas. E o cara atinge uma pessoa nessa distância. Ele atinge a cabeça nessa distância com precisão centímetros, de centímetro. É muito preciso. E isso virou carne de vaca. Todos os snipers usam. Os melhores fuzis, segundo ele, é do Canadá, fabricados no Canadá. Mas com bala, é uma por uma. É incrível, apesar de ser triste, que é usado para matar. Matar gente. Mas é incrível, né? Fazer isso O cara deve ter que ganhar muito bem. Eles são militares, né? É todo mundo militar. Não tem civil nesse meio. Porque é uma missão secreta. O soldo que ele recebe acabou. Ele recebe, mas é gente especializadíssima, muito especializada. Entendi. Você recebe um dinheiro extra para fazer uma missão dessa do seu, por exemplo, da época, você recebeu alguma coisa extra? Lá no Kuwait, não. O que o Sheik falou para mim, o pessoal dele, né? Que eu aceitei, então ele fez uma coisa, ele até riu, ele falou, você vai ter um seguro de vida que você vai valer muito mais morto do que vivo. Tua família vai ficar rica. Eu fiz um seguro de $4 milhões para você.
Mas o seguro dura só até a viagem. Você voltar, você vai e volta. Quando você voltar, não abusa. O seguro cessa. É legal. Mas tem que ir, né? E essas coisas... Eu estou escrevendo um livro sobre essas histórias, né? Porque, afinal, eu fiquei 50 e poucos anos voando, 52. E ainda voo, né? Mas profissionalmente foram 50 anos. De 72 a agora, até o começo do ano, eu parei de voar profissionalmente. E... eu estou escrevendo um livro. Eu andei por 111 países, Beccari. Que legal. Na minha vida. E morei muito tempo lá fora. Então, o título do livro, se a editora deixar, vai ser Por 111 Países nas Asas de um Sonho. Que era voar, né? E esse livro vai contar essas histórias. Nossa, vai ser um prazer te receber aqui para falar do livro. Vai ser mais ou menos como o livro do Bertelli, Os Causos, né? Que legal. O livro do Bertelli são causos maravilhosos. E ele contou a história da vida dele em capítulos. E o seu avião, tá pronto já? O terceiro, né? Eu já fiz 2. Esse que eu estou fazendo é o terceiro. Mas esse vai ficar para você? Esse vai ficar para mim. É um Horizon, é um avião de projeto canadense. Construção geodética, todo de madeira, menos o trem de pouso e o berço do motor. Não tem jeito. Não tem jeito, mas o resto é tudo madeira. Eu já fiz o Long Easy, o segundo do Brasil, eu pensei que era o primeiro, mas depois me disseram que alguém fez um primeiro. Eu fiz o Long Easy, depois fiz um Paulistinha, Zulu Golf Alpha, e agora estou fazendo esse Horizon. Gente, é ele que está fazendo, não é oficina não, é ele que está fazendo. Em casa, sozinho, não tem ninguém. De vez em quando o Tiago, o engenheiro Tiago da Embraer, vai lá e me dá uma mão, porque ele já fez um igual. Então ele tem experiência. De vez em quando ele vai lá e me ajuda, mas o resto é tudo sozinho. Para acabar, dá um conselho para quem está começando a voar agora. O conselho que eu dou é gostar de avião. Aquele piloto do U2, o Francis Gary Powers, ele dizia que não entendia um piloto que não gostasse de avião. Ele tinha que ser aeromodelista, ele tinha que ter nascido colecionando figurinha de avião. Ele foi assim, ele falou, não podia ouvir um ronco de avião que eu levantava a cabeça para ver o avião. E faleceu num acidente com helicóptero voando para uma emissora, né? Eu não sei se era helicóptero ou era um Cessna que ele voava. Ele voava dando dicas de tráfego, dava engarrafamento e ele falava aquilo tudo. Para quem não sabe, o Francis Gary Powers foi um piloto que foi derrubado e caiu na Rússia. E ele foi lá para a Rússia, ele foi preso, coisa e tal. Quando ele voltou para os Estados Unidos, falou, você está entregando os planos, né? Achavam que ele era um cara que estava entregando tudo para a Rússia. Né? A história é mais ou menos essa, né? Aqueles pilotos têm um livro, Operação Overflight, que ele escreveu. E eu tenho esse livro em casa. E ele conta exatamente como é que foi que aconteceu. Eles foram selecionados na Força Aérea Americana. O pessoal queria piloto que fosse de pilotagem o mais suave possível, porque o U-2 voava numa altitude acima de 60 mil pés. Difícil de voar, né? Tem o tal do Coffin Corner, né? Onde a velocidade máxima do avião chega perto da velocidade de stall. Para você ter ideia, o U-2 acima de 60 mil pés, 62, 63 mil pés, ele tem 8 nós para variar, 4 para baixo, 4 para cima. E o avião estola. Então ele tinha que ter, senão estolava, ele tinha que ter a mão muito fina. Eles selecionaram em torno de 20 pilotos e apresentaram o U-2 para ele, disseram um avião secreto. Ninguém sabe da existência desse avião ainda. Eles foram para aquela área 51, 55 lá nos Estados Unidos, né? E fizeram todo o treinamento lá. O avião era tão fraco que não tinha longarina na asa. A asa era parafusada na fuselagem. Que loucura, né? É uma loucura. E qualquer movimento mais brusco podia quebrar as asas do avião. Inclusive o míssil não bateu no avião. A onda de choque é que derrubou o avião. Não houve impacto do míssil no avião. Ele explodiu perto do avião. Mas o avião era fraco, ainda é fraco, porque é o mesmo avião. Até hoje eles usam o avião para pesquisa atmosférica. Legal. Godô, obrigado mais uma vez. É isso. Eu vou esperar você trazer seu livro aqui, contar mais história para a turma aí que é apaixonado por aviação. Pessoal, obrigado pela participação no Porta de Hangar. Se inscreve no canal, balança o sino do Porta de Hangar. E eu quero agradecer meu amigo, irmão Valdir Jorge Lopes da Silva. O Valdir é o capoeirista aqui, meu guarda-costa de sempre. Valeu, um abraço, até o próximo episódio. Valeu!